Fala, lucradores! Júnior Rafael mais uma vez aqui. E para esse vídeo eu vim falar sobre o fundo BCFF11, um dos fundos mais conhecidos do setor de fundos. Será que o BCFF é um bom investimento? Vale a pena investir no BCFF em 2021? Tudo isso e muito mais eu vou falar nesse vídeo. Então já deixa o like, isso é muito importante para esse vídeo ser divulgado para mais pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, eu garanto que não vai se arrepender. Então, sem enrolação, vamos direto ao que interessa. Então, como vocês podem ver, o BTG Pactual Fundo de Fundos, então é Fundo de Investimento Imobiliário, BTG Pactual Fundo de Fundos, do código BCFF11. Então, ele começou em janeiro de 2010, a administração e a custódia é pelo BTG Pactual e a gestão também é do BTG. Já aconteceu 10 emissões do fundo, atualmente ele está com mais de 20 milhões e 500 mil cotas, foram mais de 4 milhões e meio de novas cotas na 10ª emissão que o BCFF fez recentemente. O código de negociação é o BCFF11, ele é prazo indeterminado, então não tem um prazo para esse fundo deixar de existir, e ele é para os investidores em geral, então qualquer investidor pode ser cotista desse fundo. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o preço da cota é de R$ 85,71. Como vocês podem ver, desde o IPO dele na bolsa, ele já oscilou bastante, e no dia que eu estou gravando esse vídeo, o preço da cota está menor do que no período do IPO desse fundo. Então, depois de toda valorização e desvalorização, atualmente uma cota do fundo está custando menos do que ela custava quando o fundo entrou na bolsa. O primeiro ponto que eu avalio é a qualidade do gestor. E como vocês podem ver aqui, o BTG é o quarto maior gestor e o BTG em todos os fundos que ele é o gestor, são no total 16, ele é o quarto maior em valor de mercado somando todos esses fundos, com um valor de quase 9 bilhões de reais que o fundo faz a gestão. Então são 16 fundos imobiliários que juntos valem quase 9 bilhões de reais. Isso mostra que é um fundo bem tradicional no mercado, que faz a gestão de fundos grandes e que tem a capacidade e a tradição no mercado de fundos imobiliários. Então a qualidade do gestor é boa. O segundo ponto que eu analiso é o segmento do fundo. E como a descrição dele já diz, ele é um fundo imobiliário do tipo papel, também conhecido como FOF, que é fundo de fundos, e os seus investimentos são destinados primeiramente à aquisição de cotas de outros fundos imobiliários. E aqui para mim vem o pior problema desse fundo. Como ele investe em outros fundos, ele tem uma desvantagem muito grande, que é, digamos que a taxa da administração é cobrada duas vezes. O fato de você investir no BCFF, a gestão ela cobra uma taxa sobre o investimento do BCFF. Então, uma porcentagem do que o fundo recebe fica para o gestor, que é o BTG Pactual. E aí qual é o problema? Como esse fundo imobiliário ele investe em outros fundos, os outros fundos também têm um gestor que cobra uma taxa. Então a taxa é cobrada lá do fundo imobiliário que o BCFF investe, e o BCFF ainda cobra uma taxa por investir nesses fundos também. É praticamente uma dupla taxa cobrada em cima do investimento. Isso, na minha visão, é uma grande desvantagem, até porque o investidor ele tem condições de investir por conta própria nesses fundos e só vai ter cobrado a taxa do gestor daquele fundo que você está investindo. Na minha opinião, essa é uma das principais desvantagens de investir num fundo de fundo. E aqui, como já diz, uma grande vantagem é que os fundos de fundos, como o BCFF, eles possuem um perfil de ser bem diversificado e o portfólio do fundo vai se dividir em uma variedade de fundos distintos. Como vocês vão ver aqui, o BCFF investe em vários outros fundos e isso é uma característica dos fundos de fundos. Isso é um ponto positivo de investir nesse tipo de fundo. O terceiro ponto é a taxa da administração. E a taxa da gestão é de 1,1% ao ano sobre o PL ou o valor de mercado, se ele integrar o IFIX. Então, como ele integra o IFIX, é sobre o valor de mercado. Então, ele cobra uma taxa de gestão de 1,1% ao ano, mais uma taxa de administração de 0,15% ao ano, também sobre o valor de mercado, porque ele integra o IFIX. Ele não tem taxa de performance, mas eu acho essa taxa muito alta. O fato do fundo já investir em outros fundos imobiliários e as gestoras dos fundos que eles investem cobram uma taxa, e mais o BCFF cobrando uma taxa de 1,25% ao ano, é uma taxa muito alta, e esse é um dos grandes motivos que eu não invisto nesse fundo e não tenho nenhuma perspectiva de investir no futuro. O quarto ponto que eu avalio é a liquidez do fundo, e o fundo tem uma liquidez média diária acima de 4 milhões de reais. Em maio foram mais
mais de 107 mil negócios que juntos movimentaram quase 87 milhões de reais. Então essa liquidez é muito boa e com certeza o investidor não vai ter problema para comprar ou vender o fundo pelo preço de mercado. Então no quesito liquidez o fundo está muito bem. E o fundo tem quase 280 mil cotistas e isso faz dele um dos top 10 fundos com o maior número de cotistas na bolsa. O quinto ponto que eu analiso é a diversificação. Então, como vocês podem ver, esse fundo imobiliário, por investir em outros fundos, ele precisa fazer uma boa diversificação. E aí, como vocês podem ver aqui, a carteira dele é dividida 94,8% está em fundos imobiliários, 4,6% em renda fixa e 0,4% em CRI e 0,2% em outros tipos de investimento. A estratégia do fundo é baseada em 58% é para ganho de capital e 42% para renda. Ou seja, 58% do investimento do fundo é focado em comprar e vender fundos imobiliários e ter um ganho de capital entre a compra e a venda desse fundo imobiliário. Então a ideia é lucrar com a compra e venda desses fundos. E 42% é focado em renda, ou seja, comprar o fundo imobiliário para receber o aluguel mensal. Então, como vocês podem ver aqui está o top 20 dos fundos imobiliários que o BCFF tem na carteira e só alguns fundos imobiliários que têm uma porcentagem mais relevante dentro do patrimônio líquido do fundo e os outros praticamente todos com uma porcentagem bem pequena. E uma das grandes curiosidades é que as maiores posições do fundo na carteira, praticamente todas são de fundos que o próprio BTG Pactual faz a gestão. Atualmente, então, 35% dos fundos está no segmento de CRIs, 30% no segmento comercial, 15% no segmento de logística, 7% do shopping, 5% em caixa, 3% híbrido, 2% educacional, 2% hoteleiro e 1% hospitalar. E aqui é a diversificação que o fundo busca ter. Ele busca ter 36% em fundos imobiliários de CRIs, 30% em lajes corporativas, 20% em contratos atípicos, 7% em shoppings, 5% em caixa e 2% em outros tipos de investimento. Então, basicamente, essa é a estratégia do fundo. O sexto ponto que eu avalio é o Dividend Yield. E o Dividend Yield do BCFF está em 6,99% no dia que eu estou gravando esse vídeo. É um rendimento até bem interessante, mas como vocês podem ver aqui, o rendimento desse tipo de fundo, principalmente sendo fundo de fundos, ele varia bastante e como ele investe principalmente em CRIs, isso traz uma variação maior do rendimento, porque os fundos de CRIs são mais voláteis e isso acaba trazendo uma menor previsibilidade da receita futura. Mas como vocês podem ver aqui, nos últimos meses e nos últimos anos, o rendimento por cota do fundo se estabilizou em torno de 50 centavos por cota. Mais ou menos isso que o fundo está entregando para o investidor de rendimento nos últimos meses. Aqui um gráfico mostrando como é a composição do rendimento, quantos centavos por cota esse fundo traz de rendimento e de custos também. E aqui embaixo o rendimento por cota mostrando quantos centavos vem de cada parte do investimento do fundo. E aqui no último mês vocês podem ver, o fundo teve um ganho de capital de 21 centavos por cota e 39 centavos de resultado recorrente, ou seja, de renda mensal que o fundo recebeu. Isso resultou em 60 centavos por cota para o fundo imobiliário e 10 centavos ficou como reserva de contingência. O fundo costuma fazer essa reserva de contingência, ele retém um valor para se em algum mês o rendimento for muito menor, ele utiliza essa reserva para distribuir para os cotistas para não ter tanta oscilação no rendimento. Mas mesmo assim ainda existe a chance do fundo ter uma oscilação grande, principalmente pelo fato de que 21 centavos vem do ganho de capital e isso pode afetar o fundo porque em alguns períodos pode ter bastante desvalorização no preço das cotas dos fundos imobiliários e aí o fundo ou não pode vender ou se ele vender vai ter um lucro pequeno ou até prejuízo. Então por isso o fundo faz uma reserva de contingência e utiliza esse valor em momentos que o fundo tem um rendimento menor. Então aqui como vocês podem ver, o fundo conseguiu na justiça uma reversão de imposto de renda que o fundo já pagou. E de onde vem esse imposto de renda? Foi de outros fundos imobiliários que eles compraram e venderam. E o fundo teve que pagar esse imposto. E aí na legislação o fundo entendeu que ele não precisaria pagar esse imposto sobre o
ganho que ele teve de capital. A princípio ele fez uma provisão no valor de 4,2 milhões de reais referente ao recolhimento desse IR que deve retornar para o fundo, e esse valor ele equivale a 21 centavos por cota, já foi disponibilizado para a distribuição do rendimento, e isso dá um total de R$ 1,12 por cota que o fundo vai ter para distribuir aos cotistas, e o fundo já distribuiu 21 centavos por cota, ele ainda tem 76 centavos a receber, totalizando esse R$ 1,12. O sétimo ponto que eu analiso é o P sobre VP. Atualmente o BCFF está com P sobre VP de 1,01, então praticamente no seu preço justo, o valor patrimonial por cota é de R$ 84,48 e atualmente ele está sendo negociado a R$ 85 e alguns centavos, então ele está sendo negociado um pouco acima do que é o valor patrimonial por cota. Como vocês podem ver aqui nesse gráfico, a variação do valor patrimonial do BCFF desde 2016, esse tipo de fundo costuma oscilar bastante o valor patrimonial dele, justamente porque ele faz compra e venda de outros fundos imobiliários, e isso acaba variando bastante o seu valor patrimonial e cada mês do fundo. Mas isso aqui é bem normal e é comum nesse segmento de fundo. Então, com essa análise, na minha opinião, levando o quesito de segurança, o BCFF é um fundo bem seguro porque ele tem uma grande diversificação do patrimônio e isso diminui o risco do fundo ter perdas tanto no curto, no médio ou no longo prazo. Levando em consideração o preço justo, ele praticamente está sendo negociado a seu preço justo, então também é um ponto bem positivo. Mas o que me faz ficar longe desse tipo de fundo é justamente as taxas altas, o fato de você estar sendo cobrado taxa do gestor que o BCFF está investindo naquele fundo imobiliário, mais a taxa que o BCFF cobra. Então essas taxas elevadas fazem eu ficar longe desse tipo de investimento, e o modelo de negócio dos fundos de fundos, que é investir em outros fundos imobiliários, também não vejo como interessante, porque para mim eu prefiro escolher investir por conta própria nos fundos imobiliários que eu analiso e acredito que valem a pena. É claro que o BTG Pactual ele tem uma gestão profissional, e para quem não tem tanto tempo para estudar ou não tem tanto conhecimento, utilizar uma gestão profissional para fazer as escolhas pelo investidor pode ser uma boa opção. Então vai depender da estratégia e do conhecimento de cada investidor para investir ou não em um fundo de fundos, e nesse caso aqui no BCFF11. Lembrando sempre que esse vídeo não representa uma recomendação de investimentos, esse conteúdo é simplesmente educacional e serve para ajudar vocês a investir melhor e a entender mais os fundos imobiliários. Então eu tentei trazer um conteúdo mais resumido possível e fácil de entender, e eu preciso da ajuda de vocês. Curtindo esse vídeo, o YouTube vai entender que esse conteúdo é bom e vai mandar para mais pessoas, e se inscrevendo no canal você vai ver muitos vídeos desse tipo e vai aprender a investir cada vez melhor. Então, como de costume, eu vou deixar na tela um vídeo e uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!